Pessoal, eu resolvi gravar mais uma aulinha de física para vocês, dando continuidade, né, à aula 2 de física, só que nessa aula a gente vai começar a falar de uma coisa importante, que é a comunicação científica relacionada a notações. Então, a gente tem uma linguagem para trabalhar cálculo na ciência. E essa linguagem a gente chama de notação científica. Então, eu vou compartilhar aqui mais uma vez o nosso quadrozinho e a gente vai compreender como seria essa questão da notação científica. Tá? Aí a gente vai entender assim, o que é a notação científica e como a gente vai trabalhar isso nos nossos problemas de física, de química, de biologia, de matemática. Isso vai ajudar a gente de um modo geral. Então, a linguagem científica, né, é uma linguagem simples. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você pega aqui um número, tá? A gente pega aqui um número, eu vou colocar assim, bem light, tá? Vamos supor, 132. Eu tenho um valor numérico, né? Então, a gente pode medir as coisas, né? Intensidade, tamanho, se é maior, se é menor. Então, eu tenho o número 132 e eu posso representar esse número 132 aqui de várias maneiras. Eu vou colocar aqui 3 maneiras normais que a gente pode representar. Eu posso ter ele aqui, ó, 13,2, por exemplo, vezes 10, é a mesma coisa de 132. Eu posso ter, por exemplo, 1,32 vezes, nesse caso aqui agora, 100, é a mesma coisa. Eu posso ter ainda 0,132 vezes 1000, que também vai dar a mesma coisa. Então, a gente tem várias maneiras de representar um número em física, em matemática, em química, né? Matematicamente falando. Então, a gente vai usar muito a matemática como uma ferramenta. E a gente pode deixar isso daqui de uma maneira mais simples. Então, a gente pode entender que a gente pode deixar isso daqui de uma maneira bem tranquila, bem simples, e que a gente pode usar isso no mundo inteiro, com uma linguagem universal, que é a linguagem que a ciência vai trabalhar. A ciência vai trabalhar com a chamada notação científica, que é uma linguagem mais simples, padronizada. E a gente vai trabalhar uma linguagem sempre assim, ó, A que multiplica uma potência de base 10 elevada a um valor, ó, a um expoente B. Aí você diz, quem seria esse valor de B aqui? Esse valor de B é um número inteiro, tá? É um número inteiro, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu vou mostrar qual é a diferença de ser positivo ou ser negativo. Isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu tenho aqui um número que a gente chama de número A, tá? Que é aqui um número que vai ser multiplicado. Esse número A, ele tem uma característica, né? O A aqui, ele tem que ser, tá? Esse número A aqui, ele tem que ser esse valorzinho aqui, ó. O número de A tem que ser entre 1 e 10. A gente fala assim, por quê? Porque se tiver o número 10, eu consigo deslocar a vírgula e deixar ele sempre entre 1 e 9, na verdade, né? Mas a gente tem que ficar um número entre 1 e 10. Então, eu consigo trabalhar sempre esse valor. O número que está aqui, esse número A, ele vai estar aqui nesse intervalo, tá? Então, ele vai estar nesse intervalo. Nunca você vai passar aqui, né? Vai ser menor que 1, nunca vai ser acima de 10. Por exemplo, 10,2. Não, 10,2 eu consigo deixar. Ah, eu achei aqui, professor. 10,2. Então, você desloca essa vírgula para cá e vai ficar 1,02. Ó, deixei aqui. Ah, professor, esse número aqui ficou 098. Não, você anda com a vírgula para a direita e esse número automaticamente vai ficar 9,8. Você vê que eu sempre estou deixando e obedecendo esse intervalozinho aqui. Eu tenho que obedecer esse meu intervalo. Então, a gente vai começar a brincar um pouco de notação científica. Como eu vou representar a notação científica e como eu vou fazer cálculos envolvendo a notação científica. Por quê? Pessoal, quando a gente trabalha em física, vai precisar de notação científica. Biologia também, química também, matemática também. Porque, às vezes, a gente está explicando lá um fenômeno e, às vezes, a gente está falando de uma partícula muito grande. Por exemplo, se eu estiver falando de massas da Terra, por exemplo, né, estudando lá os problemas que envolvem a gravitação, por exemplo. Então, estou trabalhando com números muito grandes.
né? Mas eu posso trabalhar com moléculas, com átomos, com massa atômica, com mol, com constante de Avogadro, que são números muito pequenos. Então, eu preciso saber representar números muito grandes e números muito pequenos. É o que a gente vai trabalhar aí agora. Então, vamos exemplificar isso aí com vocês, tá? Vou dar um exemplozinho para vocês aqui, tá? Primeiro exemplo, vamos supor que a gente esteja trabalhando aqui, ó, um raio da Terra. Aí você diz aqui, poxa, o raio da Terra é meio grande, né? O raio da Terra a gente estima aí em torno de 6 milhões e 400 mil aí metros. Então eu tenho aqui um número muito grande. Ó. Olha o tamanho desse número aqui. 6 milhões e 400 mil metros. Então, eu posso transformar esse número para notação científica? Posso. E a gente vai ver agora como é fácil e é tranquilo. Então, eu tenho aqui ó, 6 milhões e 400 mil. Como é que eu vou representar isso? Primeira coisa importante, ó. A vírgula aqui é ponto, tá vendo? Eu tenho dois pontos aqui, ponto, tem um ponto. Então, teoricamente, a gente sabe que a vírgula ela está aqui, ó, no final. Então, eu comecei com um número inteiro. Tá vendo? Um número inteiro diferente de zero aí. Não foi 0, alguma coisa. Então, eu vou trabalhar 64, que seria meus números significativos. Ó. Tá aqui, ó, 64. Só que 64 não está entre 1 e 9. Não está entre 1 e 9. E para deixar 64 entre 1 e 9, eu tenho que deixar a vírgula aqui, ó, 6,4. Porque se eu deixar aqui, fica 64, e se eu deixar aqui, fica 0,64. Então, eu tenho que deixar ela onde? Entre 6 e 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6,4, aí multiplica vezes 10, porque eu vou compensar esse zero tudo aqui na potência, vezes 10. E eu vou ver quantas casas eu andei para chegar aí, para deixar a vírgula entre 6 e 4. Então, eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu andei 6 casas. Então, ó, é positivo e trabalho com 6. Por que é positivo? Porque eu comecei com um número inteiro. Ah, professor, e tem esse negócio? Tem, porque eu posso pegar um número muito grande e posso pegar um número muito pequeno. Por exemplo, aqui, ó, se fosse esse número aqui, ó, 0,64, é um número muito pequeno. Mas aqui ele está me dizendo onde está a vírgula. Olha a vírgula aqui, ó, a vírgula apareceu. Então, a vírgula está aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar o número significativo, que é quem? 64. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deixar aqui, ó, a vírgula entre 6 e 4. Por quê? Porque 6,4 está entre 1 e 9. Então, beleza. Vem para cá, ó. 6,4, aí vai sempre multiplicar pela base 10 para poder compensar aí esse deslocamento da vírgula. E a vírgula ela está aqui à direita, né? E vai se deslocar para, ela está à esquerda e vai se deslocar para a direita. Então, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu andei 4 casas, ó. É negativo, por que é negativo? Porque começou com 0. 0, então, o cara já sabe quando vai ficar positivo o expoente e quando vai ficar negativo o expoente. É só você ver. Se começar com um número diferente de 0, número inteiro, 1, 2, 3, né? Você já sabe que é positivo. Começou com 0, alguma coisa, número negativo. Então, eu consegui trabalhar aqui, ó, e estou representando aqui em notação científica. Isso é notação, ó, científica. Então, o que é que você conclui? Eu vou concluir duas coisas importantes aqui relacionada à vírgula, tá? A vírgula, ela você pode observar que à medida que eu andei da direita para a esquerda, o expoente foi só aumentando. Então a gente pode dizer o seguinte, que se eu deslocar a vírgula, ó, para a esquerda, consequentemente, o que é que vai acontecer aqui, ó? O expoente ele sempre vai o quê, ó? Aumentar. O expoente ele aumenta. E se você observou aqui que eu estou andando da direita, da esquerda, nesse caso, para a direita, o que aconteceu? Ficou menor. Então, se você andar no sentido contrário, andar com a vírgula para a direita, tá? O que você vai observar aqui? O expoente
o expoente ele diminui. Então, eu posso ter um aumento do expoente, posso ter uma diminuição do expoente. Quem é que vai me dizer isso? É a vírgula, certo? Então, a gente vai precisar deslocar às vezes? Vai. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 20,2 vezes 10 à sexta. Aí você diz, poxa, professor, aqui não está entre 1 e 10, né? Por quê? Porque está 20,2, então eu preciso deslocar a vírgula. Para onde? Para cá, ó, eu preciso colocar a vírgula aqui, ó, para ficar 2,02, que aí fica assim entre 1 e 10. Aí, ó, andei com a vírgula nesse caso, ó, para esquerda. Então, o expoente vai aumentar. Se era 6, eu andei uma casa, aumenta uma unidade. 7. Fica 7. Automaticamente fiz isso daí. Então, a gente precisa saber quando vai aumentar e quando vai diminuir. Quem é que vai dizer isso? O expoente. Qual é o cuidado que a gente tem que ter nesse caso? Quando a gente tiver números com potência negativa, por exemplo, 0,35, vezes 10 a menos 6. Aí o que acontece? Esse número ele não está em notação científica. A gente precisa passar esse número para a notação científica. Então, eu preciso andar com a vírgula para deixar ela aqui, ó, entre o 3 e o 5. Porque 0,35 é um número menor que 1. Então, se eu colocar 3,5, fica entre 1 e 10. Aí eu venho para cá, ó, vezes 10 a menos. Aí eu andei uma casa para onde? Para a direita. Aí o expoente tem que diminuir. Aí o cara quer colocar quanto? Menos 5. Não, diminuir o número negativo é aumentar ele, é o contrário, é menos 7. Mas eu diminuí, porque menos 7 está mais afastado, está muito mais afastado do zero. Porque a gente tem que seguir o plano cartesianozinho, né? Por exemplo, aqui é 0, aí você tem aqui, ó, menos 1, por exemplo, menos 2. Então, quem é que é maior? Maior é menos 1. Menos 2 é menor, porque está se afastando do zero. Por isso que no sinal negativo, a gente tem que raciocinar ao contrário. Número negativo, para diminuir ele, você aumenta. Para aumentar ele, você diminui. É o contrário. Certo? Então, fica bem tranquilinho na hora de trabalhar a notação científica. Quais são as coisas que são, assim, principais? É quando a gente trabalha as chamadas operações. Tá? Então, eu posso trabalhar as operações? Posso. Eu posso fazer continha envolvendo notação científica? Não só vai, como é a coisa que mais a gente vai estar precisando fazer aí. Aí você diz, e quais são as contas básicas que a gente faz, de um modo geral? A gente, geralmente, pessoal, trabalha com quem? Com a multiplicação, porque às vezes você vai ter muito produto para resolver, uma carga vezes outra carga, né? Divisão, principalmente quando você tem aí cálculo estequiométrico, você tem aí problemas de formulações em física, vai usar muita divisão. A gente tem adição e a gente tem aí subtração. Tá? Então, a gente tem praticamente essas estruturas que a gente precisa estar em mente na hora de se estudar a notação científica. A notação científica não é só saber a transformação, não. Você tem que transformar e tem que saber usar. Então, eu vou falar aqui de uma por uma aqui no quadrinho, porque aí dá para a gente trabalhar tudinho aqui. Ó. Multiplicação. Como seria uma multiplicação? Né? A multiplicação é a coisa mais simples e mais tranquila que tem. Por exemplo, você chega aqui e faz 2 vezes 10, por exemplo, a segunda, multiplicado por 3 vezes 10, por exemplo, a menos 8. Então, como seria esse cálculo? Bem tranquilo, ó. Você vai multiplicar esse número vezes esse, 3 vezes 2 dá 6. Base, ó, mesma base, 10, repete, somos expoente. Então, é como se você tivesse mais 2 com mais menos 8. Então, se eu tenho, o aluno gosta assim, eu devo 8 e tenho 2 positivo, então devo 6, né? Então, você vai, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, né? 8 menos 2 dá 6, então fica menos 6. Pronto, resolvi o probleminha. Essa continha dá 6 vezes 10 a menos 6. Professor, e se eu fizer uma conta que dê um número que não está entre 1 e 10? Aí só é você deslocar a vírgula, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Outra coisinha básica, divisão. Tá? Então, quando a gente trabalha aqui divisão, a gente vai encontrar muito continha de divisãozinha aí. Ó. Por exemplo, 6 vezes 10 a sexta
dividida aí, por exemplo, por 2 vezes 10 a menos 4. O cara se deparou aí, fez lá um problema físico, ou químico, ou biológico, e chegou a fazer uma continha desse tipo. Então, caiu para ele aí uma continha de divisão nessa situação. O que é que ele faz? Vai dividir primeiro, né? Vai dividir aqui o número 6 dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você repete sempre a base de cima, transforma isso em uma multiplicação, ó, e pega de baixo com o expoente invertido. Se é 10 a menos 4, fica 10 a 4. Então, é só depois fazer, ó, 3, repete a base e soma os expoentes, né? 6 mais 4 vai dar 10. Então, resposta, 3 vezes 10 a 4. Se você quiser fazer uma soma é bem tranquilo, bem fácil, né, também. Você diz assim, ó, você pode ter a mesma base, 2 vezes 10 a 4 mais 3 vezes 10 a 4. Então, a característica aqui, ó, a base é a mesma, tá vendo? É só você somar. 3 mais 2 vai dar 5, né? Vai somar aí. Repete a mesma base, ó. Pronto, não precisa nem fazer soma de expoentes, essas coisas, é só somar. 3 mais 2, 5, vezes 10 a 4. Do mesmo jeito, subtração. Tá? Do mesmo jeito aí, quando você estiver trabalhando a subtração. Se isso fosse uma subtração, você tivesse aí, por exemplo, no caso, 2 vezes 10 a 4, menos aí, ó, 3 vezes 10 a 4. Aí é só subtrair. Esse caso aqui, né? 3 menos 2 vai dar 1, vezes 10 aqui, nesse caso, a quarta. Beleza, resolveu o probleminha. Qual é a situação que pode aparecer às vezes? Às vezes, você pode ter uma seguinte situação, ó. Eu posso ter aqui, por exemplo, 2 vezes 10 a 4 mais 6 vezes 10, por exemplo, a 3. Aí o cara não pode somar isso, eu tenho que deixar as bases iguais. Então, aqui eu posso ver o seguinte, ó, eu preciso, para ficar a base igual, eu preciso somar mais um aqui, ó, para ficar 4. Aí o que é que eu tenho que fazer? Ou reduzir essa aqui para 3, tanto faz. Então, ou você reduz essa para 3 ou pega outro para 4. Você quem vai escolher. Então, vamos supor que eu quero deixar tudo igual a 10 a quarta. Então, eu preciso aumentar uma unidade. Para aumentar uma unidade, eu preciso deslocar a vírgula. E só vai aumentar se eu deslocar a vírgula para onde? Para a esquerda, para cá, em uma casa. Então, é como se eu tivesse isso, ó, 2 vezes 10 a quarto, mais aí 0,6 vezes 10 a quarto. Por que ficou 0,6? Porque eu tive que andar aqui para poder aumentar uma unidade aqui, ó. Feito isso, é só somar. Vai ficar 2,6 vezes 10 aqui, ó, a quarta. Do mesmo jeito, você faz também com subtração e com qualquer conta que você queira trabalhar. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa dominar aí na hora de se trabalhar a física, né? Então, a notação científica, ela vai ser fundamental. Por quê? Porque eu preciso trabalhar moléculas muito grandes, né? Números muito grandes, quando a gente envolve muita molécula, ou números muito pequenos, né, com muita moléculas, ou número muito grande, quando a gente está falando, por exemplo, da massa da Terra, a massa de um cometa, de um asteroide, a massa de água. Então, são milhões de gramas, milhões de toneladas, então a gente precisa trabalhar muito com a notação científica, tá? Então, isso é muito importante, e eu espero que você vá aprendendo essas coisas básicas, que são coisas que vão fazer você, por exemplo, se dar muito bem, às vezes. Às vezes o problema é bem simples, é uma transformação de unidades. Então, nessa aula de hoje, eu queria trazer a notação científica como uma linguagem que a gente usa na ciência, e isso é muito importante para vocês, tá? Então, não esqueçam aí de curtir, de dar um joinha aí no vídeo, sempre façam a propaganda positiva do canal, tá? Vocês serão bem gratificados, né, com bom conhecimento, com mais uma interação, certo? Então, tá aí mais um videozinho de uma física que a gente está começando a construir do zero, uma química, uma natureza. Então, a gente vai devagarzinho construindo esse canal de uma maneira cada vez mais interessante, tá? Então, fiquem com Deus, um abração.